Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Shalom. Normalmente, o sentido da liturgia de cada domingo é fruto da união da primeira leitura com o Evangelho. Lemos a primeira leitura, lemos o Evangelho e o ponto onde se tocam dá-nos o sentido da liturgia do dia. A primeira leitura e o Evangelho deste quarto domingo, domingo da Quaresma, estão por demais interligadas e não posso deixar nenhuma delas de parte. Falam-nos de sofrimento e de salvação, de exílio e de libertação, de morte e de vida. Falam de amor, falam de salvação. A primeira leitura é uma síntese da história da salvação, uma história feita de aliança e infidelidade, de pecado e de misericórdia. O cronista apresenta-nos resumidamente as causas do exílio que o povo sofreu na Babilônia: infidelidade, introdução de costumes pagãos, profanação do templo, desprezo pelos profetas, profanação do dia de sábado devido à ganância. Depois, apresenta a pedagogia de Deus. O templo é destruído pelos pagãos porque Deus já não encontra lugar no meio do seu povo. Os palácios e objetos de culto são destruídos porque lembram infidelidade e injustiça. As elites são escravizadas porque toda a idolatria é sinal de escravidão e de submissão aos que tiram a vida. Paradoxalmente, aqueles que não repousavam no dia de sábado se veem agora constrangidos a um repouso de 70 anos no exílio. E o cronista termina com uma visão de esperança. Deus serve-se de um pagão para devolver ao seu povo a liberdade. No Édito de Ciro, para a reconstrução do templo, está patente a fidelidade de Deus à aliança com Davi. A reconstrução do templo simboliza a reconstrução da dignidade e da vida, da liberdade e do direito de ser povo. Percebe-se uma analogia com a libertação do Egito, quando o povo sai para prestar culto ao Deus que liberta e dá vida. A reconstrução do templo é sinal da presença de Deus que está no meio do seu povo.
exorcizadas as velhas infidelidades e arrasadas as antigas opressões. É sinal do tempo novo, tempo de construir a vida. Só poderá participar quem aceitar o desafio de deixar a comodidade da instalação, deixar os costumes que escravizam e se puser a caminho para iniciar a vida como construção, como projeto, como missão. Ponham-se a caminho, diz o Senhor pela boca de Ciro. Não é tempo de olhar para trás, para o que se deixa, para o que se perde. É tempo de olhar em frente, de se encher de esperança, porque as coisas antigas se foram e o novo sol se levanta como auspício de um tempo novo, de uma nova realidade. A vida vai recomeçar, porque a misericórdia de Deus toca a vida dos homens e das mulheres. O templo reconstruído será o sinal desse abraço misericordioso que desfaz os laços da morte e da dor. Na conversa com Nicodemos, que escutamos no Evangelho, Jesus se apresenta como sacramento de misericórdia do Pai. Suspenso da cruz, ele se tornará o abraço imenso de um Deus que ama, a ponto de entregar o Filho para que o homem possa viver em plenitude. E Deus nem pede contrapartidas, não exige ritos nem impõe regras, apenas que acreditemos no Filho. Crer significa adesão à pessoa do Filho, à sua mensagem, ao seu projeto, ao seu nome. O nome revela o que a pessoa é e faz, revela a sua missão. O nome de Jesus significa Salvador, ou melhor, Javé salva. Ao aludir à serpente de bronze que Moisés mandou colocar no meio do acampamento, no deserto, para que todos quantos fossem mordidos por alguma serpente, olhando para ela, fossem salvos da morte, Jesus faz daquela serpente de bronze a prefiguração da sua própria pessoa cravada na cruz. Ele é o sinal do amor gratuito do Pai. Mas tem uma coisa: não basta olhar para aquele que cura. Precisamos aceitar a nossa miséria, reconhecer o nosso pecado. O veneno que mata é também remédio que cura. Mas quando é aceite, quando é olhado como princípio de mudança, de transformação. Para não estimularem a idolatria, os rabinos explicavam a serpente de bronze de uma maneira simples. Quem salvava não era o olhar para a serpente de bronze, mas olhar para Deus como Salvador. Na pessoa de Jesus crucificado, é o próprio Deus que salva e salva por amor. Quer dizer, Jesus convida-nos a olharmos a sua cruz não para sentirmos pena, nem para sofrermos com Ele e por Ele ou por Ele, mas para recebermos, para percebermos até onde vai o amor do Pai e nos deixarmos envolver, nos deixarmos penetrar, nos deixarmos converter por esse amor. Esta é a grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamentos. No primeiro, se privilegia o cumprimento da lei. No Novo, é o Filho que aparece como centro, atraindo todos a si. A uma religião de cumprimento da lei, sucede uma outra de seguimento, que faz discípulos aqueles que assumem a cruz como missão e fazem do amor serviço até às últimas consequências. Como mestre,
os discípulos são chamados a tornarem-se salvação na vida de toda a humanidade, mas especialmente do sem esperança. A Quaresma é isso. Um tempo de olharmos a pessoa de Jesus, de nos deixarmos apaixonar por Ele, pelo seu projeto, de aferirmos a nossa vida pelo seu projeto de vida. Talvez a liturgia deste domingo seja um alento em meio à pandemia que vivemos e que teima em permanecer. Em meio ao medo de sermos picados pela serpente do vírus e ao desalento do confinamento a que nos vemos sujeitos, somos convidados a erguer os olhos para o crucificado. É dele que nos vem o alento. É dele que nos vem a esperança. Só dele nos vem a salvação. Confiemos nele. Deus continua amando o mundo com a mesma intensidade que o fez enviar seu Filho para ser salvação. Que o seu olhar de bondade se volte para nós e nos dê a paz. Que sua misericórdia penetre o nosso coração e nos faça viver de acordo com a sua vontade. Shalom. Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação.